Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a tal passabilidade hétero que as pessoas costumam dizer que nós bissexuais e não monossexuais em geral temos. Que é o fato de que se eu estou me relacionando com alguém do sexo oposto, eu não sou partidário dessa ideia de falar sexo oposto porque eu não gosto do binarismo de gêneros, mas enfim, eu estou me perdendo. Porque parece que se a gente não se relacionar com o mesmo gênero, nossa sexualidade ela está invalidada. E eu entendo de onde isso vem, porque né, a gente pode fingir que não é da nossa sexualidade durante a vida inteira. Mesmo uma pessoa, mesmo uma pessoa mais afeminada pode se fingir, se passar por homem hétero, cisgênero a vida inteira, como a própria Hugo Naski, ela mesma já falou isso. Porque não funciona assim, sabe? Enquanto a gente está, teoricamente, se disfarçando, a gente está negando a nossa existência. A gente está basicamente dando voz àqueles discursos que falam que a gente não pode ser o que a gente é. Então, se as pessoas me veem como heterossexual, enquanto eu, bissexual, pansexual, estou casado com a minha esposa, isso nega a minha existência. E isso afeta a nossa saúde mental. Bastante, aliás. Porque isso é parte de vários estudos feitos sobre pessoas bissexuais e de outras sexualidades, que quando a nossa sexualidade é apagada, no geral assim, nós falam que nós não existimos, falam que nós usamos o mesmo gênero para diversãozinha sem assumir nada. É óbvio que existem bissexuais e não monossexuais escrotos. Existem pessoas escrotas de todas as estirpes, né? Não tem uma ciência exata, certo? Mas a gente escuta muita coisa ruim. A gente sabe que dói assim. E dá vazão àquele percentual que a nossa saúde mental é pior anualmente do que gays e lésbicas. Então a saúde mental ela vai se deteriorando cada vez mais, ao contrário das gays e lésbicas que têm melhorado algumas vezes, né? Depende do país, obviamente, mas em geral nos últimos anos a saúde mental dessas pessoas tem melhorado, a nossa não tem. Certo? Então, por exemplo, um dado muito importante que eu levo comigo para a vida inteira é o fato de que só 12% dos homens bissexuais vão se assumir um dia para a família e amigos próximos. Qual é o privilégio de você fingir que você é algo que não é? Não há privilégio nisso. Você está se escondendo, certo? Você está evitando tomar porrada na rua, é óbvio. Você está evitando não poder andar de mãos dadas na rua com outra pessoa. Você está evitando um monte de violências ativas que a sociedade impõe quando vê uma mulher que ama outra mulher, ou um homem que ama outro homem, ou simplesmente uma pessoa trans ou afeminada, ou que não se conforma aos padrões de existir. Porém, a gente sabe o que a gente é, e a gente sabe o que a gente não é. E dói assim tu continuar fingindo que tá tudo bem. E a nossa saúde mental ela vai se destruindo cada vez mais. Da mesma forma que uma lésbica que se finge de hétero durante a vida inteira, sabe que não é hétero, sabe que se atrai por mulheres, sabe, é apaixonada por várias mulheres, gostaria muito de poder namorar, ou de repente namora uma mulher, mas ela não pode assumir. Ela tem que se vestir como os pais dela acreditam que ela deva se vestir, ela não pode assumir de jeito nenhum, ela tem que ficar encontrando a sua namorada ou até mesmo uma peguete que for, né, que poderia vir a ser um relacionamento firme e saudável, ela tem que ficar escondendo isso. E esconder é uma parte ativa, perdão, esconder é uma consequência do que a sociedade faz pra gente. Faz parte tanto de gays, de lésbicas, de bissexuais, de qualquer tipo de sexualidade. Até mesmo de assexuais. Existem vários assexuais que se enfiam em relacionamentos que não querem, não se atraem, porque é o esperado deles, é o que valida de alguma forma a existência deles ali, enquanto pessoas. Eles estão lá se forçando pra, sabe, eu quero muito ter alguém junto comigo, mas eu não queria ter esse tipo de afetividade, esse tipo de proximidade, esse tipo de relações que envolvem proximidade sexual. Eu não quero sexo, mas eu tenho que me conformar para poder ser aceito. Então isso afeta todos nós. E uma lésbica solteira pode se passar por hétero se ela assim precisar ou quiser, ou de repente só se parecer. É mais difícil para uma mulher mais bofinha, uma mulher mais masculina, de aparência mais masculina, né?
se disfarçar, por assim dizer. Mas isso não invalida a existência dela. A gente espera que mulheres com comportamentos mais masculinos sejam lésbicas e homens com comportamentos mais femininos sejam gays. A gente sabe que isso é errado porque comportamentos seus não fazem diferença na sua sexualidade. Mas a gente entende isso porque a gente se sente mais livre sendo desse jeito. Eu me identificava muito com a minha mãe quando eu era menor, gostava muito dos gestos, eu andava muito com as meninas no recreio, porque eu não gostava de andar com os meninos. Repetia muitos gestos, muitas falas, muitos comportamentos. E as pessoas olhavam para mim, apontavam, me ridicularizavam por isso, e eu fui, obviamente, abafando. Eu fui, ok, eu não posso ser isso. Talvez hoje em dia eu me sentisse mais confortável para ter um comportamento mais afeminado, de repente, qualquer tipo de comportamento que eu quisesse, de repente alguns toques vistos que me apontassem, viadão. Só que, né, nossa sexualidade ela não desliga. Uma lésbica solteira continua lésbica, um gay solteiro continua solteiro, um bissexual solteiro, ou namorando uma pessoa do gênero oposto, continua sendo bissexual. A nossa sexualidade ela não se desliga. E... que mais? Basicamente tudo isso é para falar que por mais que a gente possa se passar por alguma coisa, não quer dizer que nós estamos bem, nós estejamos bem mentalmente ou fisicamente se passando por aquilo ali. É que nem a pessoa trans que continua fingindo que não é trans, a pessoa sabe que você continua fingindo que você não é aquilo que você sabe que você é. E isso se você ativamente está se disfarçando. Então é por isso que eu repito o tempo todo que eu sou bissexual, que eu sou pansexual, que eu falo isso abertamente. Para as pessoas poderem se sentir, não, você pode falar o que você é sem ter esse receio. A gente tem que falar o que a gente é sem ter esses medos. Mas, né, por um lado eu entendo no meu caso, eu entendo que eu não vou ser confundido na rua com uma pessoa gay que vai ser imediatamente espancado e levar uma lâmpada na cara. Mas dependendo de como eu vestir e do ambiente em que eu estiver, certo? Porque eu não me sinto bem em ambientes no geral, assim. Eu me sinto muito mais liberto, feliz, contente, satisfeito comigo mesmo até, em ambientes onde eu me sinta seguro, onde seja receptivo para minha existência, onde eu não precise ficar ouvindo coisas absurdas sendo ditas sobre mim. Né? No caso, esses gays, esses caras aí querem falar de sexualidade com criança, não sei o que, blá 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 blá. Eu posso ficar quieto e isso não vai recair sobre mim, mas eu vou ouvir aquilo ali. Isso vai me danificar mentalmente, isso me danifica mentalmente. Por isso que eu tento o máximo falar, tento deixar bem claro que eu estou insatisfeito com alguma coisa. As pessoas me chamam muito de grosso quando eu faço isso e eu faço questão de fazer isso justamente para mostrar, porque, né, se falando, se tentando demonstrar, a pessoa não está percebendo, às vezes a gente tem que gritar e às vezes você tem que ouvir a pessoa gritando. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Não sei se eu consigo evoluir mais. Eu gostaria de fazer um vídeo melhorzinho sobre isso, mas é isso aí. Não julguem os outros pelo que a sociedade espera deles.